Olá, boa noite a você. Como você está? Espero que esteja bem. Ou talvez não sei como você está, mas que bom que você veio à casa do Senhor. E aqui, ao ouvirmos a palavra do Senhor e os louvores, será uma oportunidade que o Senhor Jesus está nos dando para que possa refrigerar também a nossa alma, a sua alma, e assim a gente possa sentir mais felizes na presença do Senhor. Amém. Cada vez que passa os dias da semana, o meu coração vai ficando um pouquinho mais, sabe, irmão Plínio, um pouquinho mais triste, porque daqui a mais ou menos 2 dias, digamos assim, 3 dias, né, irmão? Vai chegando o finalzinho da semana de oração e a gente fica realmente com o coração um pouquinho mais assim, né, angustiado e tudo mais. Mas de modo especial, eu queria aqui dizer que estou muito feliz hoje, essa noite, porque estou vendo rostos novos e também pessoas aqui a nos visitar. Sejam muito bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. É uma alegria poder realmente ver vocês aqui. E sabe de algo importante? Nós temos orado por esta comunidade, pelos irmãos. Foi dito aqui no momento dos anúncios que foi dito de que você tem a oportunidade também de ali na recepção pegar um papelzinho em formato de coração, onde você pode escrever ali o seu nome, colocar qual razão, motivo pelo qual, ou se não quiser expor, não tem problema, por qual motivo você pede oração. E lá abaixo ali, perto dali da sala das crianças, nós temos uma sala especial de oração. Vou contar para vocês. Eu estive nessa sala, sabe, Solange? Pensa num clima maravilhoso, assim, gostoso, para você ficar ali a sós com Deus e poder, sabe, conversar ali em momentos de oração que realmente assim preenche a nossa vida. É uma oportunidade maravilhosa. Tive alguns momentos ali, Tiago, foi muito gostoso ali. E aqui eu quero também, de certo modo, parabenizar aqui a toda a equipe que organizou essa sala, sabe? A gente tem aprendido aqui, irmãos, que esse negócio de padrão de qualidade é um negócio que eles realmente levam muito a sério, né? Mas levam a sério mesmo. Mas está tudo muito preparado, com muito carinho, para que você tenha uma experiência real e também transformadora com Deus também. Estou vendo uns amigos aqui que vieram, que tomaram a decisão de estarem aqui. De modo especial, eu quero aqui, hoje eu conheci o Aurinho. Aurinho, saudação, Aurinho. Que bom que você está aqui, meu amigo. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer o Aurinho ali com os meninos dos gravadores. E estou muito feliz pela vida do Aurinho, por sua família também. A Chay também. Chay, que bom que você está aqui, que o Espírito Santo te trouxe aqui. A Ana e sua família ali também. E aqueles que eu não tive a oportunidade de conhecê-los, no final ali eu quero cumprimentar vocês também, para a gente poder bater um papo e a gente conhecer um pouquinho mais, tá certo? Queridos, nós vamos agora fazer uma breve oração, porque a palavra do Senhor foi aberta, e é importante a gente pedir que o Espírito Santo nos conduza ao estudo da palavra. Feche seus olhos. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra está aberta, e com a Tua palavra aberta, Senhor, nós podemos ser alimentados. Nesta noite, Senhor, queremos e precisamos ser alimentados. Por favor, Pai, preenche o nosso ser de tal forma que saiamos daqui transbordados com a Tua palavra, com aquilo que aprendemos aqui. E assim possa ser válido na nossa vida dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Amigos, convido você a abrir suas Bíblias ou acessar as suas Bíblias em Lucas no capítulo 15. Lucas capítulo 15. Você pode abrir a sua Bíblia. Caso aquele que não tenha Bíblia, tem Bíblias ali, se eu não me engano, ali pertinho da recepção. Então o pessoal dos desbravadores que estão aí à disposição também, para aqueles que precisarem de Bíblia, a equipe de desbravadores está aí, só você levanta a mão e aí tem à disposição. Pode trazer Bíblia aqui para o Aurinho, tem Bíblia, já se precisar de Bíblia tem também. Para você que é nosso amigo visitante, tem Bíblia à disposição. Importante que todos nós temos uma Bíblia à disposição. A palavra de Deus está disponível. Vocês sabem que
para que a palavra do Senhor chegasse até nós hoje e até mesmo pelo celular, custou a vida de muita gente, muitos mártires e tudo mais. Mas tem vida aí. Me deu um recado? Não pode? Perfeito. Vai estar na tela? Ótimo. Obrigado, meu querido. A equipe ali de mídia preparada para poder assessorar a gente aqui. Antes de nós lermos o texto de Lucas, capítulo 15, eu gostaria de recapitular com vocês aquilo que nós estudamos desde domingo. O tema da semana de oração tem sido a última vitória. Eu não ouvi, a última vitória. E nós aprendemos no domingo que Cristo venceu no céu. Depois nós aprendemos que Cristo também venceu na terra. E desde a terça-feira agora nós estamos estudando um pouquinho mais da humanidade de Jesus mais próxima e mais íntima ao ser humano. E ontem, já lembrou muito bem, nós estudamos a história da mulher samaritana e aquele encontro especial que Jesus teve com aquela mulher. E esse encontro reflete muito com a nossa vida também, da mesma forma, do mesmo modo que Jesus quer encontrar-se com você de forma pontual e necessária. Como nós estamos falando agora sobre retratos de um Deus também que se fez homem, nós vamos agora aprender sobre uma história fantástica, Adriana, que fala a respeito de um Deus que também é Pai e que ama os seus filhos, e que se esses filhos se perdem ou se perderem, existe um amor que transborda de tal forma que Ele vai atrás. Acompanhe comigo a leitura. Você está com o texto aí? Também teremos o texto na tela. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Leia comigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Verso 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com o pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadeceu dele, e correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o meu filho cevado, com mãos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Verso 25. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltou, ao se aproximar da casa, ouviu a música e a dança. E chamou um dos seus criados e perguntou: O que está acontecendo? Que é isso? E o empregado informou, o verso 27, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sigo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado?
Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A partir dessa leitura é importante nós entendermos o contexto. O que acontece nesse diálogo aqui? Por que Jesus usou parábolas? Eu queria atentar alguns minutinhos sobre esse contexto aqui. Imagine a seguinte cena. No verso 1 do capítulo 15, o texto diz assim: aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Naquela época, pecador, a pessoa que era considerada pecadora, era proposta que ela tivesse pelo menos 3 características. A primeira delas, fosse um leproso. Segunda característica, um cego. E terceira característica, que fosse dizimada pelos fariseus e saduceus, como por exemplo um samaritano. Então, para o conceito da época, um pecador, ele tinha que ter essas 3 características. Repete comigo: um leproso, um cego e um samaritano. Com essas 3 características, que seriam, digamos assim, mais preponderantes, a pessoa que tinha essa característica era considerada um pecador. O fato é que Jesus quebrou todos os paradigmas daquela época. Porque quando o texto aqui em Lucas fala que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para os ouvir, o texto não está dizendo de fato se era leproso ou não. O texto não está sendo claro quanto a isso, mas no mínimo um publicano que trabalhasse para o Império Romano era considerado pecador, traidor da nação judaica. Então, nesse contexto, houve uma festa. Imagine agora comigo a seguinte festa. Imagine que aqui, na nave da igreja, está acontecendo uma festa. E todos nós estamos aqui, com os nossos defeitos, com os nossos pecados, com as características que temos. Mas nós estamos comemorando. Por quê? Porque Jesus está aqui conosco. Nós estamos comemorando. E a alegria, a música, a som, há tudo possível. Porque nós estamos felizes, porque Jesus está aqui conosco. Mas imaginemos que lá embaixo, na rua aqui de baixo, esteja passando agora uma turma. E essa turma são aqueles que são fariseus e escribas, entre aspas, os perfeitos. Sabe aquele povo perfeito? Eu não peco jamais, porque eu sou de tal religião, e eu sei que lá em cima, nessa festa de crente aí, cheio de pecador, se você é o Messias, então, por que você se junta com esses pecadores? No fim das contas, o que estava acontecendo nessa cena era isso. Jesus estava no alto, como se fosse uma espécie de andar de cima, e era costume que naquele tempo as pessoas comiam ali e festejavam à vista das pessoas. E aí passa então por baixo, na rua, e eles comentam aí, está vendo? Aquele ali que se diz Messias, que é o Messias, o Salvador, não deve ser o Messias. Como é que esse Messias está se juntando com pecadores, publicanos? Vocês aí, o que vocês estão fazendo aí? Que absurdo é esse que vocês estão fazendo? Vocês estão aqui agora contaminando o bairro, a região. Que negócio é esse? Jesus desce as escadas, abre a porta e pergunta: amigos, por que vocês estão tão chateados? Não, você se diz Messias, e por que você está comendo com esse povo? Por que você está aí? E aí Jesus então propõe a eles parábolas. Pergunta para você: por que Jesus falava tanto através de parábolas? Olha só que interessante, existe uma tradição, um historiador diz o seguinte: se Jesus escolhesse o povo grego para que nascesse ali,
com certeza os gregos diriam assim: Senhor, se você fosse o Messias da Grécia, nós íamos fazer filosofias ao seu respeito. Nós íamos discutir filosoficamente, historicamente sobre Jesus. Ia ter livros e livros e livros. Se Jesus chegasse então, se Deus chegasse para os romanos e dissesse, o que eu estou falando aqui na verdade é uma alegoria histórica, certo? Se Deus chegasse então e disse: eu vou escolher os romanos para que o Messias nasça ali, Mateus, com certeza vão dizer: Jesus, se você nascesse aqui, nós íamos fazer estradas, nós íamos fazer pontes, nós íamos fazer construções em teu nome. Mas Deus escolhe então os hebreus, que não tinha nada, não sabiam o que construir, só viviam em tendas, mas sabiam contar histórias como ninguém. Jesus conta a parábola porque é cultura de fato do povo de Israel contar parábolas. E Jesus propõe essa parábola. Eu queria que você agora tentasse ao texto novamente, para que a gente pudesse entender agora a estrutura do texto, para a gente compreender por qual motivo e como essas parábolas agora, que são 3, elas se correlacionam. Tudo bem? Olha para o texto novamente. Vou fazer uma pergunta a vocês. No verso 11, no início do verso 11, existe uma palavra que aparece bem no início aí. Meu amigo pôs na tela. Qual é a palavra que aparece aí? Não ouvi. Continuou. Ora, se a palavra continuou foi escrita aí, significa o quê? Que algo foi dito? E o que foi dito antes então? Aí você vai agora para o verso 8. Volta lá no verso 8, Lucas 15, 8. Qual é a primeira palavra que aparece? Ou, eu não sei, alguém que é professor de português? Alguém é bom aqui em português? É bom? Você está dizendo que é? Ela é boa? No português, ou é uma conjunção alternativa. Vou explicar. Se alguém chega à porta aqui e ouve alguém pregando aqui e diz assim, ou, significa o que, Plínio? Você vai parar e pensar: peraí, se ele está dizendo ou, é porque ele está se referindo a duas situações, ou uma coisa ou outra, certo? Se ele falou continuou, é porque ele está retomando uma história anterior. Mas não para por aí. Volta agora no verso 3. Lucas 15, 3. Na tela aí vai surgir. O que aparece aí? Qual é a palavra? Então. Agora imagina agora a cena comigo. Imagina a cena. Jesus está no alto, comemorando e festejando e comendo com pecadores, aqueles que necessitavam de Jesus Cristo. E aí os fariseus e os escribas agora lá reclamando e tudo mais. Jesus desce as escadas, abre a porta, conversa com eles assim: o que está chateando vocês? O que está acontecendo? Você come com publicanos e pecadores. E aí Jesus começa então o discurso e fala: então, posso contar 3 parábolas para vocês? Tá bom, conta. E ele começa. E que primeira parábola é essa? A parábola da ovelha perdida. E ele pergunta o seguinte: qual dentre vocês aqui que estão reclamando da festa lá em cima, se tivesse então, qual de vocês, sendo homem, possuísse 100 ovelhas e perdendo uma delas, deixando no deserto as 99, não iria atrás daquela que se perdeu? Vocês estão aqui reclamando aqui, os publicanos. Vamos fazer um exemplo bem claro. Se você tivesse então 100 ovelhas e perdesse uma, será que de fato nenhum de vocês que estão aqui reclamando não iria lá buscar? Da mesma forma, o céu se alegra quando uma ovelha é encontrada. É assim que finaliza. E ele continua a parábola. E ele fala: ou, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrar? E tendo achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. E o verso 10 diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Entretanto, o nosso foco não está na parábola da ovelha e nem na parábola da dracma perdida. Porque se a gente parar para pensar e refletir, é muito didático. Alguém aqui tem cachorro? Quem tem cachorro? Eu.
Não tem cachorro. Cachorro de rua. Quando o cachorro se perde, você acha que é fácil ele voltar para casa, sim ou não? Não é fácil. Mas cachorro provavelmente demora um pouquinho e sabe de encontrar. Mas ele se perde também. A ovelha, quando ela se perde, ela não sabe o caminho, ela não sabe como voltar. A primeira lição que a gente entende então dessa parábola aqui é que a ovelha é aquela que está fora, está no deserto, está perdida e não sabe como voltar para casa. O pastor tem que ir lá buscar, porque ela não sabe que está perdida, e ainda mais no deserto. A segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida, ela tem uma relação muito interessante e até cultural. Naquela época, para uma mulher ter as moedas era um sinal de provisão. Como assim? Vocês lembram na história de ontem da mulher samaritana, que ela já tinha perdido o dote, tinha se relacionado com 5 homens, porque nenhum deles gostava dela e a desprezou e deu carta de repúdio sem motivo qualquer. Ela já tinha perdido toda a sua renda. E para essa mulher dessa parábola aqui, ter perdido uma moeda seria terrível, porque ia faltar recurso. A necessidade básica dela estava aqui. Imagina o contexto. Jesus usa parábolas e o contexto cultural ali para exemplificar para os fariseus também a realidade. E para que eles entendessem de que a dracma, que é uma moeda, ela não sabe que está perdida, certo? Afinal de contas, moeda tem pensamento, meus irmãos? Não tem pensamento. Não sabe que está perdida. Porém, ela está perdida dentro da casa. E alguém tem que encontrar. Da semelhante modo, existem pessoas que estão dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, perdidas, e não sabem que estão perdidas. Mas como eu falei para vocês, o foco de Jesus está também na parábola do filho pródigo. E você conhece a história do filho pródigo? Você sabe qual é o contexto da história do filho pródigo? E eu falo uma coisa para vocês. Imagina a seguinte situação. No Oriente Médio, você chegar para uma família e contar a história do filho pródigo, normalmente eles vão dizer: isso é a maior mentira, a maior invenção. Não é possível. Na cultura do nosso país, um filho se levantar e dizer assim: pai, eu prefiro que o senhor morra e eu quero a herança. Porque na verdade, quando o filho aqui ele pede ao pai a herança, o que é que o filho está pensando? E o que é que está querendo? Que o pai morra. Afinal de contas, na parábola o pai não havia morrido. O pai é a figura central de todo o contexto. E a segunda pessoa mais importante nesse contexto aqui é o filho mais velho. E o filho mais novo chega e fala assim: pai, eu quero que o Senhor levante todo o nosso bem, de toda a família. O Senhor venda, se vira, e eu quero a minha parte. Vamos colocar então aqui, aplicando aos nossos dias, aplicando ao nosso contexto. Imagine então que você conhece uma família onde um pai é dono de uma empresa muito grande. Qual é a empresa maior aqui de Capivari? Alguém sabe? A usina, né? A usina, como é o nome da usina? É uma usina. Raiz, né? Tudo aqui é cana de açúcar, é verdade, meu Rubens? Aqui é tudo cana de açúcar? E álcool, né? E álcool, né? Imagine só que nessa empresa existe o pai, que é o dono, o chefe dessa empresa, irmão Primo. E aí ele administra com muito suor e monta esse império. E aí esse pai tem 2 filhos. Um dos filhos é aquele que diz assim: pai, eu estou aqui, ó. Eu sei que um dia o senhor vai morrer, mas eu estou fazendo faculdade, pós-graduação, gestão, porque um dia eu sei que o senhor vai morrer e eu vou herdar isso aqui, e eu estou aqui, ó. Estou trabalhando até tarde, eu estou já buscando fazer ações, ampliar o seu império, pai, porque o seu nome precisa ser honrado, pai. O nome da família precisa ser honrado, pai. Imagine só. Porém, o irmão mais novo é aquele que dá trabalho. Sabe aquele filho que dá trabalho? Aquele que vai pegar e diz assim: pai, me arruma aí quinhentão, pai. Me arruma aquela chave da Saber, porque eu vou para uma festa.
em Porto Feliz, vou pro forró, sei lá o que, vai, qualquer outra coisa. Me arruma aí, pai. E aí o pai vai e dá. E o irmão mais velho, peraí, pai, o senhor está total liberdade. Esse menino vai bater o carro, vai capotar o carro, vai dar prejuízo. Esse menino só quer gastar o dinheiro do senhor, pai. Imagina a situação. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Você acha que o irmão mais velho tinha razão nessa discussão, sim ou não? Tinha. Óbvio que tinha. Peraí, gente. Era o dinheiro da família. E aí, o irmão mais novo chega assim: ah, tá muito pouco. Eu quero mais. Eu não quero só ir para Porto Feliz. Eu quero explorar o mundo. Eu quero ir para Campinas, para São Paulo. Eu quero ficar no melhor hotel que puder. Pai, então é o seguinte: vende tudo da empresa, levanta o capital e dá a minha parte. Você acha que isso seria fácil ou difícil? Seria difícil. Afinal de contas, também o pai estava perdendo dinheiro. Porque imagine só levantar o capital de uma empresa, tem que vender tudo, Solange, e aí chegar e pensar agora em repartir. O detalhe nessa história é que o pai, aqui, ele não deu só a parte da herança do irmão mais novo, tá? Quer olhar para o texto de novo para você entender? Verso 12: o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Está ali na tela, ó. E ele lhes repartiu os haveres. Pergunta para você: o irmão mais velho pegou a grana ou não pegou? Pegou. O irmão mais velho também teve a parte. Afinal de contas, esse pai é justo com ele. E como justo, ele disse assim: peraí, eu vou dar só a parte do mais novo. O mais velho também tem direito. E repartiu os bens. Não sou eu que estou dizendo, o texto está dizendo. Ele repartiu. Você sabe da história. Você sabe o contexto. O irmão mais novo vai para a balada, vai para lugares distantes, Campinas, São Paulo, seja onde for, gasta tudo com o que ele sonhava, com o que ele queria, enfim. Chega um momento que ele vai perdendo tudo. Aqueles amigos que ele achava que tinha lá fora, igual aquela ovelha perdida que vai para o deserto e acha que lá fora é melhor, e ele perde tudo, e agora arrependido e cuidando de porcos, o que seria uma humilhação para um judeu. Ele faz um discurso e diz assim: eu desonrei a Deus, e desonrei ao meu pai. Eu não sou nem digno de ser chamado filho dele. Quer saber? Eu mereço ser escravo. E quantas vezes você já esteve lá fora, no mundo, ou em qualquer outra coisa, que você talvez esteja fazendo e diz assim: sabe, aqui não é o meu lugar. Você já sentiu isso? Aqui não é o meu lugar. Vou contar uma história bem rápida para vocês. Eu sou adventista desde berço. E o ano era 98. 98, irmão. 98. Se falar em ano 98, você vai pensar o quê? Copa do Mundo, né? Você lembra da Copa do Mundo? O Brasil tinha perdido para a França. Eu fiquei tão chateado. Eu só tinha 10 anos de idade. Da idade do Aurinho. E aí meus primos chegam e falam assim: ó, quer saber se o Brasil perdeu ou não? Vamos lá para fora, vamos pro forró e a gente vai lá se divertir. E eu fui. Cheguei lá. Enfim, me deram um monte de coisa para beber, comecei a dançar e eu era só um garoto, moleque. Aí alguém chegou para mim e falou assim: amiguinho, você não é aquele rapazinho que está cantando na igreja? O que você está fazendo aqui? Eu fiquei envergonhado, porque como uma ovelha perdida no deserto, eu parei para pensar: aqui não era meu lugar. Não era meu lugar. Da mesma forma que aquele filho pensou também. Ele volta para o pai. Ele volta para o pai. O que me chama a atenção, que é mais agora dramático, é que nesse contexto aqui, o pai, ele toma uma atitude jamais imaginada. Lê comigo o texto então, verso 20. E quando o filho de longe surge, levantando-se, foi para o pai, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele correndo, o abraçou e beijou. Eu queria
queria que você guardasse esse texto aqui, porque nós vamos utilizá-lo no final, como um ponto importante dessa relação histórica. Mas a preocupação principal está no filho mais velho. Eu contei para vocês e o texto foi bem claro. O filho mais velho também teve parte da herança. E como é que o filho mais velho chega assim: pai, esse aí gastou com prostituta, esse aí foi devasso, como é que o senhor vai receber esse aí, que estava lá perdidão no mundo, e agora o senhor chama ele para ser administrador da empresa de novo? Da família? É um absurdo. Como é que o filho mais velho sabia disso? Porque ele também, provavelmente, foi no lugar usar de mau modo, de mau jeito, o dinheiro que também ele havia recebido. Sabe de uma coisa? A gente entende que aquele filho mais velho era um hipócrita dentro de casa, porque ele não amava o pai de fato e verdade, mas as razões específicas daquele filho mais velho eram mais por cunho e interesse. Afinal de contas, o filho mais velho também queria que o pai morresse, pois o amor que ele sentia pelo pai era infinito. O filho mais novo foi sincero em reconhecer o seu pecado e voltar aos braços do pai. Mas o texto, se você observar bem, nós vamos ao final desse texto agora, nós vamos perceber no verso 32, e diz, verso 32: entretanto, era preciso, filho, que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Detalhe importante: você percebeu que essa parábola aqui não tem final, não tem fim? Você já assistiu a alguma série que você fica assistindo e cada episódio você fica querendo saber como é que isso vai terminar? Essa parábola aqui, ela não tem fim, porque termina com a seguinte cena. Olha só, eu vou retomar o que aconteceu. A festa no alto, os pecadores e publicanos com Jesus comendo. Lá embaixo, os fariseus e os escribas reclamando. Jesus desce, abre a porta, conversa com eles, explica-lhes a parábola. E quando chega na parábola, no final, onde o filho mais velho aqui está tentando ser aconselhado pelo pai, a gente retoma também o mesmo contexto. Jesus estava tentando reconciliar com os fariseus, dizer: entrem, porque nós temos que comemorar. Aquele que estava perdido foi achado. E da mesma forma como eu amo aquele pecador, eu também amo você. E a gente tem que entender uma lição importante aqui. Muitas vezes a nossa relação com Deus, ela é mais motivada por motivos egoístas, e não temos a sinceridade do coração. Mas a cena mais importante que a gente para entender nessa parábola não está somente no filho mais novo, não está somente no filho mais velho. Nós já entendemos aqui qual o papel de cada um. É aquele que está perdido e volta. Outro lado é aquele que está perdido dentro e não sabe que está perdido. Porém, a cena mais importante que me chama a atenção está aqui, e eu finalizo com ela. Volte o texto no verso 20, que diz: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Eu faço uma pergunta a você: por que o pai beija o filho? Por que nessa cena o pai beija o filho, que havia desonrado o nome do pai, o nome da família? Por quê? Existe um texto no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 21, e era uma lei de que, se o filho desonrasse o pai, que é a figura mais importante, a família, e mesmo que levando este filho aos juristas, às testemunhas, e ele ainda continuasse rebelde,
aquele filho então estava sendo condenado a ser apedrejado. Na cultura, essa desonra aqui que ocorre, era necessário de que aquele filho que desonrou o seu pai deveria ter sido morto e apedrejado. Imagine a cena. Todos os empregados observam e veem que lá de longe vem alguém que desonrou a honra do pai, tirou a honra do pai. Afinal de contas, você viu de que quando ele pede a herança, na verdade ele queria: pai, eu quero que o senhor morra. Aquele filho volta arrependido, e todos olham para aquele garoto. Todos olham. Talvez um ou outro pega a pedra para atirar, mas o pai corre, abraça, não deixa nem ele terminar o seu discurso e beija. Aquele pai, ele rompe toda a tradição, qualquer um, para livrar o filho da morte e assume sobre si a responsabilidade de assim: eu vou beijar o meu filho, porque eu amo, mesmo que ele tenha pecado. Essa figura de um pai, de um Deus que também é homem, que também veio a este mundo por amor a mim e a você. Esse é um Deus que corre ao seu encontro, seja que você esteja no deserto, seja aqui, seja perdido, Ele vai te encontrar. Quando Ele te encontrar, Ele vai te beijar e assume sobre si total liberdade, porque esse é o Pai de amor. A pergunta que eu faço a você é: onde você está? Você está no deserto? Onde você está? Você está aqui sem saber que está perdido. Quem é você? É um publicano que olha para o outro e diz assim: eu não sou pecador? Todos nós estamos perdidos. Sem Jesus estamos plenamente perdidos. E o convite que Jesus faz para você é: filho, dá-me o teu coração, porque eu vou não só te abraçar e te beijar, eu vou dar uma roupa nova. A justiça de Cristo vai te abraçar e limpará os seus pecados e a sua culpa, porque esse é um Pai de amor que corre e não te dá só apenas roupa, te dá um anel, te dá honra e valor, e Ele te dá o melhor, um novilho. Sabe de algo? Tenho visitado pessoas que têm dito para mim o seguinte: eu já vivi em muitos lugares, andei por muitos lugares, busquei em diversos desertos encontrar a minha identidade, até que perdido no lamaçal do pecado, Jesus me encontrou. Eu fui beijada e abraçada por Ele, e hoje eu sou feliz e tenho uma oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Eu já tive a oportunidade de visitar uma pessoa que contou essa história, e a sua história, Chay, me ensinou. E eu queria nesse momento aqui, de modo muito especial, Chay, se você quiser, convidar você a vir aqui para orar com você. A Chay, a história dela me comoveu de tal forma que eu penso assim: não importa onde você esteja, o Senhor vai te encontrar, Ele vai te abraçar, Ele vai te beijar. A Chay diz assim: eu vou chorar, vou ficar emocionado. Chay, com licença, Chay. A história da Chay me lembra de que nós não podemos julgar as pessoas. A história da Chay também me mostra que Cristo, Ele vai até o deserto para encontrar quem Ele quiser encontrar. E o nosso papel aqui nesse lugar, é não nos perdermos, é sermos encontrados por Jesus, assim como a Chay foi encontrada. Eu estou feliz, a Chay tomou a decisão de entregar-se completamente ao Senhor Jesus, e louvado seja Deus por isso. Não só a Chay, tem também a história do irmão Paulo, que está ali, meu amigo já, que também tomou a decisão de entregar-se ao Senhor Jesus, e do Aurinho, meu amigo, também de entregar-se a Jesus. Eu queria nesse momento aqui chamá-los para orar com vocês aqui, porque é o desejo do meu coração de orar ao Senhor
e que você esteja aqui como testemunha de que vocês foram encontrados, assim como a ovelha foi encontrada, assim como a dracma perdida foi encontrada, assim como o filho pródigo volta e é beijado pelo pai. Por isso eu quero convidar vocês aqui, ao Paulo, ao Aurinho, e aqueles que também quiserem ser encontrados. Talvez você tenha se sentido perdido. Se é o teu desejo e a tua vontade de dizer: Senhor, me encontra, pois eu tenho me sentido perdido, entregue-se ao Senhor. É o seu desejo. Eu quero orar por você. Ô Paulo, que Deus te abençoe. Por te dar um abraço. Que Deus te abençoe. Aurinho, meu amigo, você lembrou amigo meu. E o Aurinho hoje, eu estava na casa dele, viu, pastor? A gente fez nós e amarras ali, cara, ele se amarrou muito. Essas 3 pessoas, gente, tomaram a decisão de entregar-se ao Senhor Jesus. E eu quero nesse momento convidar a igreja a também orar juntos. É o seu desejo. Fique em pé, vamos juntos orar, louvando e agradecendo ao Senhor pela bênção de 3 ovelhas que foram encontradas pelo pastor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, como é bom, Senhor, saber que o Senhor é o pastor que vai atrás da ovelha. Como é bom saber, Pai, que assim como uma mulher que busca a moeda mais valiosa, o Senhor também encontra-se. E assim como um pai que corre para abraçar e beijar o filho perdido, e aquele pai que insiste também para que o filho que está aqui dentro também se regozije, porque todos nós, ó Pai, somos pecadores e carecemos, Senhor, da Tua graça, e a Tua graça, Senhor, nos alcançou. Por isso, Senhor, é motivo de alegria, motivo de festejar, porque o Senhor é Deus e também é homem. E entende, Senhor, a nossa realidade. O Senhor entende e sabe como nós somos, e o Senhor vem nos abençoar. Obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus de amor e de bondade. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, e te agradecemos porque o Senhor nos alcança. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você diz amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Deus.